Queridos irmãos, queridas irmãs, do plano material, do plano espiritual, muito boa tarde para todos nós, que possamos caminhar juntos nas reflexões a respeito desse tema, e nós, observando o estudo do nosso irmão, nos dá uma satisfação íntima pela oportunidade que nós tivemos de conhecer a doutrina dos Espíritos, porque é uma doutrina que fala em evolução, que fala em dinâmica no plano espiritual, que fala em perdão, em novas oportunidades, em crescimento, em possibilidades de arrependimento com soluções factíveis para todos nós, espíritos encarnados. Então, esses mecanismos são mecanismos maravilhosos, que quando nós comparamos com filosofias religiosas estanques, que não permitem esse pensamento de evolução do espírito, que trazem ambientes estanques para que após o período de experiência na Terra nós fiquemos estagnados, sei lá por quanto tempo, e a doutrina espírita vem mostrar para nós, inclusive com fatos práticos, porque quem participa de reunião mediúnica compreende isso muito bem, como que a dinâmica do plano espiritual, ela é muito intensa quando a gente consegue dialogar e ouvir espíritos se manifestando e contando para nós o que está acontecendo do lado de lá. Obviamente nós temos isso com muita fartura pela literatura espírita segura, através do Chico Xavier, através do Divaldo Franco, os livros, a coleção do André Luiz, que vem trazer para nós as noções de como que a coisa se realiza na prática, no campo espiritual. E hoje pediram para a gente falar sobre reino de Deus, reino dos céus. E é um tópico que Jesus abordou com uma frequência muito grande. Na verdade, visando a nossa vida futura, o passo seguinte, Jesus ficou o tempo todo apontando para esse tal reino de Deus, o reino dos céus. E houve naturalmente, e acho que há até hoje, muita confusão do que seja isso. Então nós vamos trazer aqui as anotações de alguns evangelistas, parábolas que o próprio Jesus contou, que vem nos ajudar a compreender esse pensamento, do que é esse tal reino de Deus ou reino dos céus. Então vamos começar anotando que o evangelista Mateus, porque nós temos 4 evangelhos, sendo 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. São chamados sinóticos porque a forma de construir, de escrever e de relatar é muito parecida. É como se fosse visto por uma mesma ótica, por isso vem esse nome sinótico. Diferente do evangelho de João, que é um evangelho mais espiritualizado, é um evangelho direcionado a mostrar Jesus como uma figura realmente muito transcendente. Então Mateus dirigiu o evangelho dele para os judeus, porque Mateus queria provar que Jesus era o Messias. Então ele tem muita citação, dizendo assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele cita o que estava na Escritura no passado, justamente para que os judeus pudessem perceber essa mudança que estava acontecendo com a vinda de Jesus. Então Mateus emprega essa expressão, reino dos céus, 31 vezes no seu evangelho, e apenas 4 vezes ele menciona reino de Deus, que é a expressão preferida dos outros evangelistas. Mas por que Mateus fazia isso? Porque ele, exatamente por ser arraigadamente judeu, ele evitava o emprego da palavra Deus para não tomar em vão o nome do Pai. Então era um judaísmo realmente, era um respeito, e por isso ele preferia a expressão reino dos céus. Aí Lucas registrou no capítulo 17, nos versículos 20 e 21, a seguinte anotação: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse:
O reino de Deus não vem de modo ostensível, que normalmente as traduções são: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Essa tradução, que é do Pastorino, ela traz a ideia de não é algo para ser notado. O reino de Deus não é observável de fora, não tem aparência exterior, não tem forma visível. E completa: nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Se nós formos procurar as Bíblias, vamos encontrar que o reino de Deus está entre vós. Mas como nós gostamos de estudar o Pastorino, e ele gosta de traduzir direto do original grego, aí ele explicou que, apesar de que as traduções comuns trazem entre nós, o grego entos, que é a palavra com o genitivo, aí fica para quem for letrado entender, né, essas questões linguísticas, o significado é realmente dentro de, é algo interno. Então, a primeira coisa é essa noção que o reino de Deus não é nada de fora, é uma coisa do nosso íntimo. E quando a gente lê ali que ele, isso é Jesus, né, sendo interrogado pelos fariseus. O fariseu é uma figura importante no Evangelho, é uma personagem que nós devemos compreender. É explicado a respeito dela no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós encontramos muitas menções aos fariseus, que na verdade eram os judeus que se consideravam entendidos das Escrituras, eram muito arraigados a rituais, a ações exteriores, cumprindo dogmas e regras no campo exterior, e eram pessoas presas por causa disso. Ou seja, para poder entrar em casa tinha que fazer isso, isso, isso e aquilo, e para poder pegar um alimento antes tinha que ir lá fazer uma limpeza, mas não é limpeza de higiene para matar germe, porque ninguém sabia disso não. Eram movimentos com água de purificação simbólica. Então o fariseu, ele é essa pessoa que indica a aparência, ele não tem essência. E eles cobravam muito de Jesus, porque Jesus veio quebrar aquela religião tradicional judaica, cheia de dogmas e rituais exteriores. E Jesus estava aí mostrando que a questão não é o dogma, a questão é o íntimo. Então, quando, por exemplo, os fariseus se depararam com discípulos de Jesus colhendo espigas de milho para se alimentarem num sábado, eles se escandalizaram com isso. Por quê? Porque eles entendiam que o mandamento mosaico, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, significava que não é para trabalhar sábado. E Jesus falou: mas está lá, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E até hoje nós temos religiões assim, que as pessoas são proibidas de trabalhar sábado. Isso é dogmatismo, isso é religião praticada com cultos externos, com posturas externas. Nós, quando eu falo nós, com todo respeito, estou falando doutrina espírita, preferimos usar o raciocínio e irmos realmente na essência do que interessa. E o que interessa para nós é mudança de pensamento e mudança de comportamento, porque isso é que implica a nossa evolução e vai fazer com que a gente se aproxime de Deus, porque a aproximação de Deus é pelos ciclos reencarnatórios nas rotas evolutivas do espírito, progresso moral, e não aproximação de Deus porque eu sou de tal religião, porque eu uso tal amuleto, porque em tal data eu faço jejum. Isso é coisa que satisfaz as nossas personalidades, mas na verdade não tem nenhum fundamento prático. O fundamento prático é a reforma íntima sistematizada. Então o fariseu, ele ficava sempre cobrando de Jesus as coisas para poder derrubar, né, Jesus, porque eles tinham lá uma religião toda sedimentada, com seus sacerdotes paramentados e com seus rituais, e Jesus era um desconhecido que veio de uma cidade que não tinha importância nenhuma, que era Nazaré, mas eles não sabiam que Jesus era o governador espiritual do planeta.
Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus já estava aqui na região espacial nossa desde antes da Terra ser formada. Então ele participou da comunidade de espíritos puros na formação do planeta Terra. É um tempinho razoável, né? E no entanto, de acordo com o entendimento do Espiritismo, Jesus também foi um espírito criado simples e ignorante e evoluiu por mérito próprio até chegar nessa condição de Cristo, que é espírito puro. Então, para o Espiritismo, Jesus não é uma segunda pessoa de Deus. Ele é um espírito que evoluiu, assim como nós estamos evoluindo, só que diz que a evolução dele foi em linha reta. Ele foi aceitando, né, os ditames divinos e conquistou essa posição de poder ser o nosso guia, o nosso líder espiritual, digamos assim. Então vamos ver o que Jesus falou sobre esse reino de Deus, porque ele deu umas dicas. Ele disse assim, Mateus registrou algumas pequenas parábolas. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo. Olha aí, é o reino de Deus, um grão de mostarda que foi semeado. Que ideia isso nos traz? O que é um grão de mostarda? Uma coisa minúscula, é um paradoxo. O grão de mostarda tem uma semente minúscula e se transforma num vegetal gigantesco. Tanto que ali está dizendo, ó, é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Faça uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Então isso dá para nós um simbolismo. Jesus estava avisando, ó, o reino de Deus é uma coisa que começa pequenininha, mas ela pode crescer e aumentar e ficar gigantesca. Numa outra parábola, ele diz que o reino de Deus é como fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Ali nós já podemos colocar mulher e homem também, né? Hoje nós não precisamos ser tão sectários, né? Como as palavras bíblicas. Mas o que está querendo dizer? A ideia do fermento. O que é o fermento? O fermento é aquela substância que você coloca na massa e ela faz com que a massa se expanda, cresça. Então o reino de Deus traz essa ideia de movimento, de crescimento. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a parábola que particularmente eu gosto mais, porque olha só, o homem descobriu que tem um tesouro no campo. Ele não está vendo o tesouro, mas ele sabe que o tesouro está lá. Aí o que esse homem faz? Ele esconde o tesouro, ele não precisa compartilhar ele com ninguém, porque é algo que vai ser dele. Então ele vai e vende tudo o que tem e compra o campo. Ou seja, ele abre mão de todas as coisas que ele já possui e aposta no campo. Olha que interessante, ele ainda não está com o tesouro na mão. Para ele chegar no tesouro, se nós formos pensar em termos físicos, o que ele vai ter que fazer? Cavar a terra até encontrar no terreno o tesouro. Mas ele tem tanta confiança naquilo que ele vende tudo que tem. Para nós, em vez de nós pensarmos num sentido material, de nós estarmos vendendo nossa casa, nossas roupas, nossas propriedades, nosso carro, etc., nós temos que pensar na transformação. Nós éramos de um jeito e quando a gente descobre esse reino, esse tesouro, a gente se transforma, ou seja, nós deixamos a nossa personalidade antiga para trás e vamos trabalhar numa personalidade nova. O Evangelho fala do homem velho e do homem novo. Então eu tinha um eu pequeno e agora eu vou tentar conquistar um eu grande, um eu que vai trazer um significado. A minha pessoa vai se transformar. E eu vou apostar tudo nesse tesouro, porque eu fiquei sabendo do tesouro, como que ele é, e eu quero ele para mim. Esse é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E também fala que é semelhante a um negociante que busca pérolas.
Então, olha só, o movimento de buscar pérolas também é um movimento de mergulho no oceano, no mar, para buscar a pérola. O terreno, eu tenho que aprofundar no chão, cavar, para poder retirar dali. Então, é um simbolismo desse movimento em direção ao nosso próprio íntimo. Por isso que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de nós, dentro de vós. Assim alertou Jesus. E aqui ele diz que é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, mas estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos. Os bons e os ruins jogam fora. Significa que quando a gente conquista esse reino, ou na conquista do reino, eu tenho que aprender a selecionar o que é bom para mim e o que não é. Então eu lanço a rede, eu pego os peixes, mas os que não são bons eu tenho que descartar. Porque se eu quero adentrar o reino, eu preciso selecionar o que é bom. E nós já temos condição de fazer isso, porque o Espírito, que vem lá do princípio inteligente, o princípio inteligente que anima mineral, vegetal, animal, aí ele chega num ponto que ele anima o nosso estágio de homem, hominal. Só que quando a gente adentra nesse nível, nós nos tornamos espíritos, individualidades com raciocínio, com noção de Deus, com conhecimento de nós mesmos, que os animais não têm. Nós sabemos quem nós somos, nós temos noção do Pai. Então isso nos dá essa vantagem de nós podermos discernir e compreender o certo e o errado, e escolher aquilo que a gente achar que é melhor para nós, porque nós também temos livre arbítrio. Nós não somos obrigados apenas a praticar o bem. A gente acaba praticando o bem na evolução dos séculos, porque se a gente permanece no mal, nós vamos sofrer demais. Sofrer demais. Nós vamos passar por reencarnações terríveis, que mesmo que a gente ache que saímos vitoriosos dessa encarnação, eu fiz isso e aquilo, ninguém viu, ninguém descobriu entre os encarnados. Mas o nosso perispírito, ele tem todas as marcas, todas as manchas, digamos assim, dos nossos desvios da moral, que são praticados pelo espírito, e aquilo emana vibracionalmente e grava no nosso perispírito. Então, quando nós adentramos o campo espiritual, depois da encarnação, não tem como a gente esconder os erros. Eu gosto de usar uma imagem que incomoda algumas pessoas. Eu falo que a gente chega lá igual um letreiro de neon, com tudo escrito lá, o que nós andamos fazendo, não tem como esconder. Somos nós. Nós estamos desnudos ante os espíritos evoluídos que sabem das nossas imperfeições. O bom é que o mecanismo divino é o mecanismo de te dou outra chance, te dou perdão, você vai voltar na reencarnação, como disse aqui o nosso irmão. Então, há perdão mais bonito do que esse? Deus coloca a gente em outra oportunidade, numa fantasia nova, um outro corpo, uma outra cor de pele, um outro país, uma outra família, ninguém nos reconhece, e muitas vezes a gente está até morando ali ao lado de alguém que foi nosso adversário terrível, estamos tendo problemas com aquela pessoa, sem entender por que eu tenho tanta antipatia dela. É porque a coisa foi feia numa outra encarnação, mas como a lei de amor coloca a gente junto para poder ir aos poucos quebrando esses elos de inimizade, de ódio. Então, por várias vezes foi comentado por Jesus o reino de Deus, mas sempre através dessas comparações e parábolas. Ou seja, Jesus jamais definiu o reino de Deus é isso assim assado. Ele usou por aquelas parábolas. Por quê? Pela impossibilidade de se definir o indefinível. É algo meio abstrato. Descrever-se com o intelecto finito o infinito. Não tem jeito. Então, olha só, Lucas registra que os fariseus interrogaram Jesus sobre quando havia de vir o reino, quando vai acontecer, não é? Porque eles esperavam
A expectativa dos judeus, dos fariseus, a palavra fariseu quer dizer separado. Eles se consideravam uma casta superior. Então eles eram apelidados já os separados ali, os fariseus, porque eles é que entendiam de Deus, eles é que entendiam de religião, segundo eles, né? Na verdade, eles tinham uma ignorância muito grande do processo verdadeiro. Então todos esperavam que esse tal reino fosse um reino humano, apesar de que é o reino divino, e que viria esse reino com reis áulicos, quer dizer, palacianos, ministros, exércitos, e isso ia acabar com o domínio romano. Então a expectativa dos judeus era essa, que o tal Messias viria para devolver a liberdade para os judeus que estava cerceada pelos romanos, não é? E quando é que finalmente aconteceria isso? Então não é um reino terreno, é um estágio evolutivo. Assim como nós dizemos reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, também dizemos reino celeste, reino divino, reino de Deus, reino dos céus. Ou seja, é o passo à frente do nosso reino hominal. Isso é que é o reino de Deus. E nós colocamos aqui uma observação, que em termos acadêmicos, não existe reino hominal. Isso é um jargão que a gente usa aqui quando nós falamos sobre assuntos espirituais, evolutivos, né? A expressão é usada para indicar a etapa em que o princípio inteligente adentra o estágio de espírito, como nós explicamos. Aí nós caímos num ponto de individualidade. O princípio inteligente, ele habita também o mineral e o vegetal. É difícil a gente imaginar individualidade no mineral e no vegetal. É difícil. No animal, nós já sabemos que começa a haver individualidades animais. E no hominal, ela se define, inclusive, com uma personalidade. A personalidade é isso que a gente assume em cada reencarnação. Então nós somos uma única mônada espiritual individualizada, mas que vivencia várias personalidades em diferentes experiências reencarnatórias. Então nós vamos herdar a nós mesmos em muitos aspectos, e cada vez que a gente volta à Terra, nós temos oportunidade de agregar novos valores, novas experiências, novos conhecimentos. Uma das experiências mais interessantes pelas quais o espírito passa, qual que é? A troca de sexo. É o espírito que habita num corpo masculino por várias encarnações, depois ele vai voltar num corpo feminino, e vice-versa. Porque o espírito precisa passar por todas as experiências. E o sexo não está no espírito, ele está no corpo, no aparelho que o espírito recebe. Então o espírito pode ter lembranças muito fortes das últimas reencarnações, por exemplo, como mulher, e habitar um corpo masculino e ficar com trejeitos femininos. Mas isso não é nada demais, é uma coisa da natureza evolutiva da nossa espécie. E ele vai passar por aquela experiência no corpo feminino, assim como existe a situação contrária. Por que nós estamos comentando isso? É importante que a gente tenha essa visão, essa percepção, para que a gente agregue novos valores, valores mais éticos e valores espirituais a essas condições pelas quais as pessoas passam, que muitas vezes são motivo de preconceito, de piada, mas nós temos que superar isso aí. Isso são aspectos da evolução humana. Muito bem, então vamos prosseguir. O reino está dentro de nós. Por mais atrasados que estejamos, por mais atrasados que a gente esteja, nós temos um potencial para esse reino dos céus. Alguém aqui se lembra a primeira bem-aventurança lá do Sermão do Monte? Eu sei que vocês lembram, mas eu vou falar aqui só para facilitar, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí costuma-se dizer, o pobre de espírito é o humilde. O humilde está determinado a conquistar o reino dos céus, é verdade.
mas nós podemos pensar no pobre de espírito como o espírito que está iniciando a sua curva evolutiva. Ele está simples e ignorante. Então ele ainda não tem conquistas espirituais e já está determinado a evoluir até o reino, só que vai ter que fazer por esforço próprio. Então, dessa forma, a gente pode dizer, né, como ele faz aqui umas comparações, que o reino está dentro de nós, tal como a árvore está na semente, como a borboleta está na lagarta, como a ave está no ovo, como o corpo do homem está no óvulo fecundado pelo espermatozoide, como o adulto está no recém-nascido. Então, nós viemos de potenciais, assim como nós somos potenciais para outras coisas futuras. Então, a questão nossa é, como está dito ali, conscientização, que nós precisamos ter dessa condição e dessas possibilidades, e o nosso desabrochamento, é a gente caminhar nessa direção. Todos chegaremos a entrar no reino dos céus, da mesma forma que os animais, ou seja, o princípio inteligente que habita um animal, ele vai entrar no reino hominal. Um dia, não sabemos por qual mecanismo, um animal vai ter seu princípio inteligente transformado até alcançar o estágio de espírito humano. Mas não quer dizer que isso vai acontecer só no planeta Terra, não. Porque às vezes a gente olha e fica achando que é aqui, que uma tartaruga vai virar uma criança. A coisa não é bem assim. Existem outros mundos onde há experiências para o princípio inteligente de habitar outros corpos. Só que Deus achou por bem colocar a gente bem separado de outros mundos aí, para a gente cuidar da nossa vida primeiro, acertar as coisas por aqui, não é? Então, não podemos dizer quando virá o reino, porque todos entrarão nele, mas cada um por sua vez. Cada um de nós vai ter seu tempo para poder adentrar esse reino dos céus. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o Cristo divino. Aí quando fala assim, opa, então eu vou chegar a ser Cristo? É isso. Porque Cristo é um estágio espiritual. O Cristo, a palavra Cristo significa ungido, permeado de divindade, é uma pureza espiritual. E é uma força que toda criatura tem, toda criatura de Deus tem essa força crística que empurra ela, impulsiona ela na evolução. Então aqui está dizendo que é a terceira manifestação da divindade que constitui essência última de todas as coisas. Aí nós fizemos aqui um gráfico, né, mostrando aqui um movimento para a gente compreender essa ideia. Nós temos Deus, né, que é o poder criador. Aí Deus, através de Deus vem o verbo. Alguém se lembra aqui, João capítulo 1, versículo 1? Todo mundo lembra? Nós vamos ajudar. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Então, João, evangelista, ele começa a fazer essa teologia, explicando que o princípio de tudo era Deus, e no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra, a ação divina, a ação de criação. Então nós temos o Deus Criador, a sua ação e o resultado dessa ação, o Espírito puro, o Espírito que vai evoluir até a pureza. Então o Filho é o resultado do poder divino em ação, não é isso? Muito bem, então diz aqui que o reino de Deus é um passo gigantesco de avanço espiritual, que não se vê de fora, que não pode ser observado por olhos humanos, que chega silencioso como o nascer do sol, quando sem o menor ruído envolve de luz a terra. Eu acredito que muitos de nós aqui já passou por pequenas transformações, que a gente chega a um ponto da vida que fala assim, eu não sou mais assim. Eu era, mas eu não sou mais. E às vezes essa transformação, ela não é súbita, ela vem silenciosamente e nos transforma, né? A gente passa a agir de uma forma diferente,
passa a pensar de uma forma diferente, porque novos valores vão sendo agregados. Então é esse sentido da penetração nossa no reino de Deus para as coisas evoluídas. Vem chegando como o nascer do sol, vai iluminando tudo devagarinho, a hora que você olha já está tudo envolvido. Então é a transmutação do homem vulgar no gênio, a transformação do ignorante no sábio, a mudança do homem comum em santo, a libertação definitiva do plano animal, ou seja, nós perdemos toda a nossa animalidade, que é herança nossa de estágios anteriores. Em grande parte, a humanidade já compreendeu que há coisas superiores na criatura humana, tanto que abandonou a antiga definição: um homem é um animal racional. Nós já ouvimos isso muitas vezes, né? Era, e muitos ainda se revelam nas atitudes, palavras e pensamentos, mas hoje já sabemos, já aprendemos, pelas lições trazidas pelos manifestantes divinos, que o homem é uma centelha divina a perambular pelo globo terráqueo em busca de perfeição. Então a nossa essência verdadeira é uma centelha divina, que está no Espírito. Nós somos herança de Deus, nós somos aquela partícula de Deus, como se Deus fosse um sol, emitisse seus raios, o raio se afasta do calor divino, se congela e se individualiza no Espírito. E qual que é a nossa missão? Voltar para Deus. Aí nós temos que fazer o caminho de volta. Alguém aqui se lembra da parábola do filho pródigo? Mais ou menos? Eu sei que vocês lembram, mas eu vou ajudar. O filho pródigo pediu as contas lá, não é isso? Quem está assistindo aquela novela da Globo lá, o Renascer, tem um filho lá que fez isso, né? O pai, me dá a parte da fazenda aí. Aí o pai, não é Deus, né? O pai da novela ficou bravo, mas deu para os filhos a parte dele. Então, no caso do filho pródigo, foi assim. Ele pegou a parte dele, que tinha um que saiu, que ficou, e foi lá, pegou o dinheiro, torrou o dinheiro todo com o que não devia. Chegou o momento da necessidade, cadê? Não tinha provisão. Mas aí ele arrependeu e queria voltar para a casa do pai. Aí vem os passos lá da parábola que não vamos aqui comentar, mas isso mostra justamente esse movimento nosso de termos sido criados por Deus, afastados do Pai, congelados, individualizados, e agora nós estamos buscando o caminho de volta. Aos poucos, é um caminho longo e que tem que ser feito passo a passo, e que não tem ninguém de fora que vai julgar um pó de pirlim-pim-pim e falar assim: pimba, você está evoluído, pode voltar para o Pai. Assim como não julgaram o pó de pirlim-pim-pim em Jesus, para ele ser filho de Deus, para ele ser espírito evoluído, não. Ele é que caminhou até conseguir essa estatura espiritual. Então é o processo que nós também vamos ter de passar, não é? Muito bem. Quem entrou uma vez no reino de Deus, dele não sai mais, pois o Espírito não retrograda. Aí a questão 118 de O Livro dos Espíritos. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição, distanciava de Deus. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então nós podemos aprender coisas novas, evoluirmos moralmente, eticamente, nos tornarmos criaturas mais educadas, mais caridosas, mas aos pouquinhos, ainda com muitos defeitos. E a gente pode chegar num ponto que falar assim: ó, eu cansei, eu não quero me educar mais, eu não quero evoluir mais. Aí eu fico estacionário. Mas o que eu aprendi, não tem como voltar. O que eu aprendi ficou. E é nesse sentido que o espírito não retrograda. Ele pode perder muito tempo parado na curva evolutiva. Alguma coisa vai provocar um aguilhão, uma dor, e ele vai dar um salto para cima, né? Então Jesus afirmou para nós: sois deuses, porque nós temos essa centelha divina em nós, ok? Muito bem. Então, reino de Deus é uma evolução nossa, que nós deveremos chegar
por força natural do nosso progresso interno. Aí ele diz aqui, se nós não formos na estrada do progresso espontaneamente, nós vamos ser obrigados pela dor e pelo sofrimento. Então muitas vezes nós teimamos em progredir moralmente, aí vem os fatos da vida que nos provocam dor e sofrimento e nos fazem repensar um monte de coisa, e aí é o aguilhão que nos permite avançar, não é? Então, o espírito poderá escolher caminhos de perfeição espontaneamente, sem precisar ser aguilhoado. Não há necessidade de passar por isso, mas geralmente nós passamos. E aqui nós lembramos o que está em Mateus, eu vou até ler antes aqui, porque ainda dá um tempinho. Todos os seres querem progredir, mas enquanto não compreendem o verdadeiro sentido da evolução certa, buscam atalhos enganosos. Nós buscamos riquezas, prazeres, poder, gozos, etc. E por isso vem a dor para corrigir o espírito, até que ele, mais amadurecido e experiente, aprenda por si quão falsas são essas estradas largas que só levam ao desgosto, ao tédio e à dor. Então Mateus registrou o Sermão do Monte. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Palavras de Jesus. Então, muitas vezes, há a busca ansiosa de outros progressos, como, por exemplo, nobreza, posição, cultura, intelectualismo, religião, mas são caminhos externos que não vão trazer para nós a satisfação e a recompensa do reino de Deus em si. Vou ler uma página de Emmanuel aqui. Essa página de Emmanuel, ela vai nos ajudar a dar um desfecho no que a gente conversou aqui, né? Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 57, onde Emmanuel comenta justamente Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Emmanuel diz assim: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados com as conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo, ou seja, trazer mais e mais seguidores para aquela religião. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões podem perturbar elevados projetos em realização, projetos de cada espírito. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Cuidado aí as igrejas e as casas espíritas, né? Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus, ou seja, títulos, posições, tem nada a ver com o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. E para finalizar, a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso, pela reencarnação. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Se ele se preocupa só com o material, só com a carne, o reino de Deus, porém divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos.